Bom dia para você, bom dia para sua família, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida de televisão. Bom dia, Dom Adilo. Bom dia, Padre Jolês. Bom dia. Bom domingo para você. Bom domingo para o senhor. Tudo bom bem? Mês de agosto. É verdade, estamos começando o mês de agosto, é verdade. Hoje. Bom dia a vocês também. Vocês também já entraram no mês de agosto? É verdade. Pois é. Então, que seja um bom mês de agosto, que aqui no Brasil, para nós, é também o mês das vocações. Ao longo deste mês estaremos lembrando as várias vocações na igreja, não para fazer homenagem, né? De repente virou mês de homenagem. Homenagem, não é? Não é para isso. O mês das vocações é para pedir vocações, é para valorizar as vocações, para perceber a necessidade e a importância das vocações em nossas comunidades. Nós vamos começar, como nós sempre começamos, lembrando o Evangelho. O Evangelho, nós estamos vivendo o 18º domingo do tempo comum e hoje o Evangelho é Mateus capítulo 14, versículo de 13 a 21. Todos comeram e ficaram satisfeitos, né? Mais uma vez essa fartura do reino. A multiplicação dos pães, né? Jesus que se vê rodeado de uma multidão e fala a todos não largam Jesus. Interessante, né? Nem o cansaço, nem a fome, não, ficam ali com ele. Esquece Jesus, até de comer, né? Jesus os alimenta com a palavra e depois também os alimenta e sacia com o pão de que tem necessidade. O pão para o estômago mesmo, porque estavam cansados, abatidos, estavam com fome. E Jesus se preocupa com eles, dando-lhes de comer. E aquele milagre da multiplicação dos pães é impressionante, que manifesta exatamente a riqueza, a largueza. Tem para todos. Tem para todos. E quem quiser se aproximar não vai passar fome. Dom Dilo, eu queria continuar nossa conversa sobre o diretório da catequese. A gente tem falado, só para que a gente possa refrescar nossa memória, Dom Dilo tem trazido para a gente informações importantes sobre o diretório da catequese que foi lançado pela Santa Sé no dia 25 de junho. A gente já falou sobre o que é a catequese, já falamos sobre o conteúdo. E agora, já que a gente está falando do mês das vocações, eu acho importante essa pergunta também. Quem que são os responsáveis pela catequese? A catequese ela precisa ser ofertada, oferecida. Há de ter um responsável por isso, né? Isso. Muito bom. Essa é uma questão fundamental, né? E nós temos, naturalmente, catequistas na igreja. Sim, sim. Mas o primeiro responsável pela catequese é a própria igreja. É a própria comunidade eclesial. E por isso é que deve ser uma preocupação básica do bispo na diocese, do Papa, naturalmente, para toda a igreja. Grande catequista. E o diretório é sinal de que o Papa está preocupado com a catequese no mundo todo, né? Interessante que cada Papa é um catequista. As audiências de quarta-feira são catequeses. São catequeses, né? São catequeses. O Papa é o primeiro catequista. Nas dioceses, o bispo deve se preocupar para que haja catequese. A catequese, o primeiro responsável na catequese é a própria igreja. E quem representa a igreja é o bispo, nesse caso. Ele deve ser o primeiro a se preocupar para que haja catequese em cada comunidade, haja catequistas. Nas comunidades, nas paróquias, quem é o primeiro responsável? Quem representa a igreja? É o padre. O pároco é o primeiro responsável para que haja catequese na sua paróquia, para que haja catequistas, sejam formados. Depois, quem mais é responsável pela catequese? Os pais. Os pais na família são os primeiros responsáveis pela catequese dos seus filhos. Talvez seja o primeiro contato com a catequese. Exatamente. São com os pais catequistas. Exatamente. Na família é que acontece a primeira catequese, de uma maneira bastante espontânea, de uma maneira informal, mas fundamental. Quer pela palavra, pelo exemplo, pelos gestos e pelo aprendizado. As crianças, desde pequenas, aprendem e gostam de aprender.
É tão bonito a gente ver por aí nos filminhos que giram, né, pelas mídias, crianças aprendendo a rezar com 1 ano e meio, 2 anos, ainda não sabem nem pronunciar direitinho as palavras, já estão rezando a Ave Maria. Sinal de que tem pais catequistas. Sinal de que tem pais catequistas. E as crianças estão aprendendo, aprendem a fazer o sinal da cruz, aprendem a rezar antes de dormir, aprendem a rezar logo de manhã quando levanta, aprendem aquelas orações básicas, o Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo do Senhor. Os pais são os primeiros catequistas que devem, por isso mesmo, se preocupar que seus filhos aprendem essa iniciação à vida cristã já na família. E depois vão procurar a catequese, para que os filhos se entrosem na comunidade mais ampla, na família mais ampla, que é a comunidade da igreja, a paróquia, ou então a comunidade menor dentro da paróquia. Os pais, por isso mesmo, devem ajudar os filhos a dar esse salto, a perceber que a igreja vai além da família e eles então vão aprender junto com as outras crianças, os outros adolescentes, as coisas da família de Deus, que é a igreja. E aí então os pais têm essa responsabilidade sim, de buscar a catequese para os seus filhos. Que pena, né? Isso a gente precisa recordar muito hoje. Os pais católicos, não deixem seus filhos sem catequese. Procurem a catequese para os seus filhos. Zelem pela catequese. Vejam se os filhos estão acompanhando a catequese, estão aprendendo as coisas, né? Os pais católicos se interessem pela catequese de seus filhos. É isso que vocês prometeram perante Deus no casamento. No casamento é uma promessa. No casamento, o padre pergunta, né? Vocês prometem receber com alegria os filhos que Deus lhes enviar e a educando-os na lei de Cristo. Na lei de Cristo e da igreja. O que é educar na lei de Cristo e da igreja? Daí que é a catequese. É a educação cristã. É um compromisso que os casais cristãos assumem perante o altar. E é claro, agora sim nós vamos falando então do catequista. A gente sempre pensa, responsável da catequese é o catequista. Mas... Estão vendo que eu citei 5 responsáveis, só em 6º coloco o catequista. Isso não significa que o catequista é tão pouco importante, não. O catequista, ele presta um serviço a todos os outros agentes. Presta um serviço à igreja, presta um serviço à paróquia, presta um serviço à família, assim. Né? Então, o catequista é um servidor, é um pedagogo. Sabe o que é pedagogo? Imagine, pedagogo é aquele que pega o menino, pai dócil, grego é criança. Criança, né? Pega a criança pela mão, aprende a caminhar, né? A gogós é o caminho. Isso. Né? Então, é isso que se deve fazer também na vida cristã. A pedagogia da fé. Os pais já fazem isso no lar, o catequista vai fazer isso depois na catequese. É um pedagogo da fé. Ele vai ajudar a caminhar, aprender a caminhar na fé, a fazer aqueles passos seguros, de repente até caminhar mais, a se situar bem no caminho da fé. E cada um tem o seu espaço de catequese também. O Papa tem o seu espaço, o bispo que nos ensina, o padre nas homilias, na organização da igreja, ou a família naquele... Cada um tem o seu... E olha, se a catequese vai mal, a paróquia vai mal, a diocese vai mal, a igreja vai mal. É verdade. A catequese é fundamental na igreja. Se nós descuidamos a catequese, nós voltamos ao paganismo. Isso é importante, portanto, que a gente continue a refletir ainda numa próxima vez sobre o diretório da catequese. É verdade. Eu quero falar dos padres hoje, porque hoje é dia da vocação sacerdotal. Aliás, a gente tem o costume de dividir os domingos do mês de agosto para cada vocação. A vocação do padre é o primeiro domingo do mês de agosto, a vocação sacerdotal. O senhor acha que as vocações estão em crise, está acabando, não vai ter mais padre, não tem mais... Né, o senhor tem essa visão meio pessimista? Olha... Né, eu às vezes fico meio... Às vezes eu pergunto, quem quer ser padre? Ninguém quer ser padre. Eu fico às vezes... Tem que continuar pedindo. É verdade. Mas tem que pedir no lugar certo também. Tem que se voltar aos jovens, aos adolescentes, às crianças. Aí vai lançar a rede em lugar bom. É verdade. Bom, hoje, na verdade, nós estamos atravessando uma crise de vocações. Uma crise, sim, e não adianta negar. É uma crise de vocações porque a gente vê em muitos lugares do mundo, na Europa, América do Norte, mas também no Brasil, as vocações diminuindo, o número de ordenações diminuindo,
o número de padres jovens diminuindo e, portanto, é uma preocupação muito grande para o futuro, né? E muitos países da Europa se colocam muito seriamente essa questão, que o número de padres diminui muito. Então, as vocações estão em crise? Estão. E o que fazer? Bem, de onde vem a crise das vocações? A crise das vocações vem da crise de fé. Isso não sou eu que digo, né? Isso já faz tempo que é dito e constatado. O Papa São João Paulo II, né, dizia isso muito claramente naquela exortação apostólica Pastores Dabo Vobis, depois do sínodo sobre a vocação sacerdotal. Então, a crise de fé, a crise religiosa é o principal motivo da crise de vocações. Diminui a prática religiosa. Sim. Diminui a prática religiosa nas famílias. Não tem como, né? Será que nas famílias ainda se reza, se pratica a fé, se importa em participar da vida da igreja? Pois é. Então, é ali que há ambiente para nascerem vocações. E há outros muitos fatores, naturalmente, mas, em todo caso, hoje nós estamos enfrentando uma crise de vocações. O que fazer? Bem, por isso que a igreja está num trabalho também de reavivamento da fé. Faz tempo que estamos falando de renovação da fé, de nova evangelização, de renovação da vida cristã, né? A catequese que precisa se renovar, porque a partir disso nascem vocações. Nascem vocações hoje nos grupos que fazem uma forte experiência de fé. Sim. As vocações, na sua maioria, nascem em grupos que, depois de um encontro, de um retiro, há uma profunda experiência de Deus, do Evangelho, e que começam, então, a uma prática da fé renovada, né? Aí nascem vocações. Pois este é o esquema, este é o segredo das vocações. É a vida cristã que precisa ser reavivada e reafervorada. Quando a gente fala vamos rezar pelas vocações, significa não só rezar, mas predispor, fazer com que as famílias possam viver esse ambiente de oração, de vida de igreja também, né? Da onde... Olha, no tempo de Jesus, né, ele mesmo disse, olha, a messe é grande, os operários são poucos, pedi ao Senhor da messe que envie operários. Pedi que envie operários. Então, este não só conselho, mas este mando, essa ordem de Jesus para nós, para a igreja, dura desde sempre, desde o início do cristianismo até hoje, e vai durar. Sempre a igreja deve pedir vocações, pedir a Deus, Senhor da messe, que envie operários, vocações para cultivar a messe, para ceifar, cultivar a messe. E depois de amanhã é dia de São João Maria Vianney, que é justamente aquele que... Padroeiro dos padres, os párocos, né? Grande sacerdote. É verdade. E eu queria que o senhor desse a bênção, então, justamente... Pois é, e a gente quer saudar, né, hoje de modo todo especial, todos os padres, né, todos os padres que trabalham nas paróquias, em muitos encargos, enfim, de animação, de condução da vida da igreja, de estarem junto com o povo, de estarem aí como pastores do povo, como sacerdotes, né, como anunciadores da palavra de Deus. Força, coragem, todos os padres, fiquem firmes, Jesus está com vocês. É por conta dele que vocês estão nesse serviço. Coragem, não desanime. Os padres idosos, os padres doentes, nosso carinho, nossa palavra, continuem a oferecer a sua vida, mesmo no meio das limitações, da falta de saúde, da fragilidade. Ofereçam sua vida sacerdotal para a igreja em favor dos irmãos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.